gente vai continuar, então. Eu vou explicar para você como que funciona, então, rapidamente, aquela função que eu estava falando, é x, não é a, não é, então agora eu vou conseguir estar compartilhando, tá? Eu vou Tá. ligar a câmera do celular e agora vai começar a aparecer o celular para você. Tá bom. Conseguiu, professor? Consegui. Você está conseguindo ver? Tô. Vamos lá. Só rapidamente aqui, para a gente revisar o que a gente estava vendo antes. Função f de x, a x mais b, certo? Se for maior que zero é crescente, se for menor que zero é decrescente. E já tem aquele exercício que a gente estava fazendo. A gente tem que detectar quem é o A, quem é o B. O A é quem está acompanhado com o X, 9, e o B quem está sozinho, no caso 28. Como o nosso A ele é maior que zero, a função nossa é crescente. Tem esse outro, a gente também detectar quem é o A, quem é o B. O A, quem está com o X, no caso o X está aqui, ele é menos 13, e o que está sozinho é o 13. O nosso A, ele é negativo, então a gente vê que é menor que zero. A Decrescente. função é decrescente. 5x, a gente vai colocar quem é o A, quem é o B. O nosso A é 5, o nosso B é 8. O nosso A, ele é maior Que que zero. zero, crescente. Sim. O nosso A É 8. é esse, não caiu na pegadinha, né? Agora não. A, ele é maior que zero. Acrescente. Isso. Foi aqui onde a gente parou e começou a falar sobre raiz de uma função. Certo? É aqui que talvez ficou um pouco confuso. A gente vai falar, ó, lembrando que esse aqui é o nosso x, nosso y, esse é o nosso x, certo? Tá. Vamos falar apenas do ponto A. Aqui temos um ponto e aqui temos outro ponto. Para esse ponto estar aqui, encostado na linha, tem um número que é referente a x e um número que é referente a y, concorda? Sim. Aqui é 0, 0. Por quê? Porque é o nosso ponto Encostado. x e o ponto y. Como não tem nada para cá e nada para cá, ele é 0, 0. Tá. Até Certo? entendi. O nosso A, só olhando o A, ele tem um número, que a gente sabe que é o nosso x. Ele tem um número, concorda? Sim. Então, eu vou colocar aqui que ele tem um número, que ele é o nosso número A. Y, ele tem algum número? Y. É. Tem. Esse ponto. Ah, tá. Esse ponto é. Não. Não Ele tem. entendi. É o 0. Ah, tá. Se ele tivesse, esse ponto tivesse aqui, a gente poderia falar que era 1. Oh, Como ele está encostado, a gente fala que ele é o eixo 0. Então, o nosso ponto, ele está no eixo X, só que ele tem um número que a gente não sabe qual é, e o nosso Y é 0. sim. Melhorou? Mas o Y não é em cima. É de E pé. isso. Esse é o ponto A. Esse é o nosso ponto A. A gente vai falar agora do nosso ponto B. Tá. Que Esse é B0. é B e 0 ou é 0 e B? 0 e B. 0 e Porque B.
Por quê? Esse é o nosso x e esse é o nosso y. Esse é o nosso x e é o nosso y. Nessa coordenada aqui, a gente tem o nosso x e o nosso y é 0. Professor, faz um que tipo tem um número que é 1 e B, ou 2 e B. Aqui, Tem ó, como por você exemplo, fazer? que o nosso é 2 e 0. O que significa? Esse é o x e esse é o y. O nosso x é 2 e o nosso y é 0. Supondo que fosse 2 e 2. O que eu tenho que fazer aqui? 1, 2. 1, 2. Esse é o nosso ponto 2 e 2. Esse é o nosso ponto A e 0. Agora eu entendi. Se caso A for 6, vai ser 6 e 0. Se o nosso B é 8, vai ser 0 e 8. Por que 0? Porque ele está encostado no eixo Y. E Encostado se ao nosso. fosse 2 e 8? Ó, se for 2 e 8, vai ser 1 e 2. 2 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deu aqui em cima. Vou puxar aqui. Esse é o 2. Vou puxar aqui. 2 e 8. Então, Como ele está encostado no eixo A, ele é um número e 0. Então fica A e 0. E aqui no B, como ele está encostado, ele é o nosso 0 e B. é. Melhorou? Agora eu entendi. Certo? Continuando. Ele fala que x, para a gente achar quem é o x, ou melhor, para a gente achar quem é esse daqui, para a gente achar a raiz, a gente tem que aplicar essa fórmula aqui. E para a gente encontrar quem é o y, que é esse daqui, a gente tem que falar que é igual ao b. Tranquilo? Essa é a nossa fórmula. Então, o Y nós não sabe. É, a gente tem que Ou sabe? descobrir. Até agora, a gente sabe, olhando uma função, a gente sabe se ela é crescente ou decrescente. Sim. A gente não sabe ainda aonde que ela tá. Porque aqui são as raízes. E é o que a gente está vendo agora. Vamos ver a raiz da função para saber aonde que está interceptando o eixo x e o eixo y. Para isso, a gente aplica essas duas fórmulas. O B seria que valor? O menos B? No caso, vamos pegar aqui. O B seria 28. Por que o B seria 28? Porque aqui fala que o y é igual ao b. Y é igual ao b. Quem é o nosso b? 28. Então, o y é igual a 28. E quem é o nosso a? Ah, é 9. 9. Só que ele fala que para mim encontrar o x, a gente sabe que o y a gente é 28. E para encontrar o nosso x? Para encontrar o x, eu tenho que usar a fórmula. Menos b mais a. Menos b dividido por a. Quem é o b? O b é 28. Então vai ser 28 dividido por 9. Menos 28. Isso, menos 28 por 9. Ele não vai dar número real, vai dar número quebrado. Sim. Certo? Ao escrever quais são as nossas coordenadas, eu vou estar colocando menos 28 sobre 9 e 28. Não dá para simplificar? Não dá porque 28 não é dividido por 9. Se fosse 27,
Aí dava. Aí dava por 9. Mas como é 28, não dá. Certo? Tá. Como que surgiu essa história aqui de ser menos B sobre A? E como que surgiu que é esse B? Inventaram essa fórmula? Não. Embora você saiba que tem que usar ela, eu vou te mostrar como surgiu essa fórmula. Tudo bem? Tá. Você lembra qual que é a nossa principal? Nossa fórmula Qual é a principal? nossa principal? É. Concorda? Sim. Aí o x seria menos 28 mais sobre 9. Isso. Mas você concorda comigo, ó, por exemplo, aqui, o nosso f de x, o nosso x aqui não está no eixo zero? Tá. Então, o nosso f de x é zero. Igual a Ah, x mais b. A gente vai pegar esse b aqui e vai passar para o outro lado. Então, vai ficar menos b. Eu estou fazendo isso daqui, mas você não precisa fazer. Eu estou mostrando como que chega nesse resultado aqui. tá. Que é a fórmula que você vai usar. Não inventaram isso, de algum lugar ele tirou. Passei para o outro lado. AX. Aqui não está multiplicando? Tá multiplicando. Vou passar para o outro lado dividindo. Menos B dividido por A igual a X. Que é igual Tá bom. certo? O nosso Y. Vou aplicar a mesma fórmula. F de x é igual a x mais b. Certo? O nosso x, ele é zero. Aqui. O x não é zero É, no y? porque tá Então, encostado no 0. exatamente. Então, aqui, o que eu vou fazer? A vezes zero mais b. F de x. A vezes zero, todo número elevado a zero é zero. Uhum. Mais b. Então, y é igual a b. Certo? Mais ou Agora menos. eu expliquei como que chegou nessa fórmula. É essa fórmula que a gente vai usar no exercício. Só que ela não Tá. foi inventada, de algum lugar ela saiu. Ela saiu por causa dessas coordenadas, que é zero, aqui é zero, e virou, refez, aplicou na fórmula e chegou nessas incógnitas. Tá. Certo? Sim. Agora, para a gente finalizar, atividade. Ele apresentou f de x é igual a menos 3x mais 6. Essa é a nossa função. Ele quer saber, essa função é crescente ou decrescente? 2. Qual é o ponto da função que intercepta o eixo x? 3. Qual é o ponto da função que intercepta o eixo y? Quando ele fala intercepta o eixo x, intercepta o eixo y, ele quer saber a raiz de x e a raiz de y. E como nós Pois, descobre isso? primeiro, vamos resolver o primeiro passo. A1. Vamos responder A1 primeiro. É decrescente. Nossa, mas vai ser assim mesmo na lata? E você está certa. A é menor que zero. Dessa forma, A é decrescente. Daí é a mais fácil que tem para fazer. Sim. Se Faça você só não lê... exercício desse, professor. Olha, por mim eu passaria, mas nós temos que focar sempre em mais, porque no Enem, em vestibulares, eles não deixam tão fácil assim como parece, né? É.
Então, tem A. Beleza. 2. Qual é o ponto da função que intercepta o eixo x? Qual é a nossa raiz de x mesmo? Aí, Qual é a nossa fórmula? x é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b sobre a. Exatamente. Quem é o nosso b? O b é 6. Então, menos 6 por causa do menos da fórmula. E o nosso a? É 3. 3 ou menos 3? Menos 3. Menos 3. E vai 6 dar dividido por 2. 3 dá 2. 2 positivo porque sinais iguais, mais. Então, a gente pode dizer que 2 e 0. Por enquanto. Por quê? A gente descobriu somente o x, não temos o y ainda. Então, a nossa coordenada, ele vai ser x e y por enquanto. Tá. Mas não pode já descobrir o y, que seria menos É o 6. 3. É o 3, ó. Qual é? Porque ele quer a raiz. A raiz de x é 2 e 0. A raiz de y. A raiz de y, ele fala que y é igual a b. Então, y é igual a 6. 6. Qual é o ponto? O ponto é 0 e 6. Mas não pode colocar 2 e 6, professor, porque nós já sabemos o x. Você concorda comigo? Eu vou fazer separado, depois eu vou fazer junto, aí você vai me falar, você vai explicar por que que não pode, tá? O próximo, ele pede para montar o gráfico que representa essa função. Então, sempre vai ser 0 e o y, que nós descobriu, e Sim, por os... quê? Porque são raízes diferentes. Você lembra quando você realizava a equação de segundo grau, que tinha que informar lá, achar lá, faz o delta e acha o x1 e x2? Sim, lembro. x1 é uma raiz e x2 é outra raiz. São pontos. Esse é um ponto e esse é outro ponto. Vamos desenhar o gráfico, aí você vai entender o porquê que é separado. Tudo bem? Deixa eu desenhar um gráfico aqui rapidinho. Eu tenho que usar a régua. Aí se eu usar a régua, eu seguro o celular. Pronto, ó. Desenhei. Certo? Vamos lá. Esse é o nosso x, esse é o nosso y. Esse é o nosso 0, 0, que é o nosso eixo. Certo? A função que ele nos deu foi menos 3 mais 6. Certo? X. Qual é a nossa raiz? 2. A nossa raiz, primeiro, a nossa raiz de x, 2 e 0. Vamos dar uma olhada aqui, vamos escrever. Usando a régua aqui, ó. 1, 2. 1 e 2. 2 e 0. 2 e 0 não é aqui? É. Então eu vou colocar uma bolinha aqui. Esse é o nosso 2 e 0. Então E o sempre nosso... vai ser assim, professor? Sim, porque senão a gente não vai conseguir fazer a reta. Vou te mostrar por quê. E o nosso y? Qual que é? 6 e 0. 0 e 6 e 0. 6. 0 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o nosso 0 e 6. Tá. A nossa reta, ela é crescente ou decrescente? A nossa reta é
Você está falando do 6 e do 2 ou da função? A Porque se for da função função, é decrescente. é Porque é decrescente. negativo. O que vai acontecer? Eu posso conseguir, peraí. Ela é decrescente. Olha a nossa seta. A seta tem que estar para baixo. Porque é decrescente. Concorda? Uhum. E se fosse crescente, era para cima. Exatamente. Tá. Agora, se a gente for fazer o que você falou, tá? Eu vou desenhar de novo o nosso x e y, nosso gráfico. A gente fala, por que a gente não fez juntou x com y? Voltei. Certo? Tá enxergando? Ó, Esse é o nosso x, esse é o nosso y. tá bom. Deu, não deu? 2 e 6? Então, 2 e você 6. diz que por que não faz assim? X, y. Não é? Isso. 2. 2 aqui, correto? 1, 2. Aí, E 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não seria assim? seria. Ah, entendi. Pera. É porque aí assim vai ficar crescente. Ou não é isso? Como que eu faço a minha reta agora? Eu não tenho 2 pontos. Ah, não entendi. Tem 2 pontos sim, professor. Tem o 6 e o 2. Ah, Então, o tá, tá. 6 e o Só 2 tem um somam ponto um aqui. ponto, certo? Por isso que temos que escrever 2 e 0, porque ele é um ponto, e o outro 0 e 6, porque ele é outro ponto, para a Eu gente entendi. poder É porque aqui, professor, só tem um ponto ligando. E no outro tem 2 isso. pontos ligando. E aí, mas entendeu? Aí eu faço como que vai ser esse ponto? Não tem nem como fazer uma dupla. Ah, tá. Agora entendi. Tem que ter 2 pontos. Então sempre Isso. vai ser 0. Sim. Ou vai ter casos que vai ser tipo 6 e 1, ou 2 e 6. Em equação de primeiro grau, não. Não? Tá. Então no A não exercício ser que ela não, 2, a não ser que ela não tenha raiz. Se ela não tiver raiz, tá, mas nessa atividade que você vai passar vai ser 0. isso. Tá. Vou voltar agora com o slide para a gente ver o exercício que eu vou estar propondo para vocês. Então, ó, vamos seguir aqui. Função no primeiro grau, beleza. Crescente, decrescente, ok? Dá um check para mim. Entendi. Certo? Sim. Por enquanto? Vamos lá, vamos descer. Crescente, sobre crescente e decrescente, ok? Sim, isso daí foi o mais fácil. Ótimo. Agora, raiz. A gente viu a raiz de uma função. Aprendeu x e y. Sabemos a função, o que é o x, que é menos b sobre a, e o que é y, que é igual a b. Depois a gente desvendou como que chega nessa fórmula. Foi uma explicação para saber como que chega nesse resultado, nessa fórmula que a gente vai aplicar. Aqui, ok? Tudo. Aí a gente vê que menos b sobre a, o x é menos b sobre a e 0. E o y Sim. é 0 e b. 0, 0, B. Oi?
Entendi. Entendeu? Aí a gente montou esse exercício que ele acabou de fazer junto. Eu fiz com você aqui. 2 Tá. e 6. Aham. E a atividade agora. A atividade, de acordo com os conceitos que revisamos na aula de hoje, a respeito da função do primeiro grau, apresente de acordo com as funções apresentadas. Identifique se a função está crescendo ou decrescendo, qual é o ponto da função que intercepta o eixo y, ou a raiz do eixo y. É a mesma coisa se eu falar que a função intercepta o eixo y, x, ou se a raiz, ou qual é a raiz do eixo x. É a mesma coisa. Qual é o ponto da função que intercepta o eixo y? E monte o gráfico e apresente as funções. Aí temos essa função do primeiro grau. Você precisa fazer todos esses passos. Crescente, decrescente, quais são as raízes de x e y e montar o gráfico. Tá, os dois exercícios, igual os exercícios que o senhor passou. O que você precisa fazer? Montar o gráfico, encontrar x e y, qual que é a raiz, e falar se a função é crescente ou decrescente. É só fazer isso, é fácil. Certo? Atenção! Os alunos que participaram da aula online no momento que ele estava sendo realizada, poderá optar por não realizar 2 das 6 funções. Nós pode, tipo, não fazer 2? Isso. No caso, como só você participou da aula, você pode escolher, é opcional. Se você quiser fazer, ok. Mas se você não quiser fazer, você pode escolher 2 funções para você não realizar. Ah, mas isso tem que entregar que dia, professor? Porque hoje eu não vou ter tempo de fazer. Não se preocupa. O prazo até dia 16. 16, tá. Tem 15 dias para vocês fazerem. Então é só isso, professor? Só isso. Por hoje só. Tá bom. Certo? Aí Qualquer terça que dúvida? vem vai ter aula, né? Não entendi, desculpa. Terça que vem vai ter aula também. Normal, aula normal. Se caso não tiver, Tá. eu aviso com antecedência. Aí eu aviso se eu for trabalhar 8 horas para Tudo bem. ver se você consegue fazer aula 7. Sem problema, a gente vai conversando. Tá bom, Tudo professor. bem? Forte abraço. Tenha uma boa semana. Tchau. Tchau. Tchau também.